Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para alimentar a nossa alma e o nosso espírito e nos fortalecer na nossa fé e na nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você assista do início ao fim, porque essa palavra vai falar profundamente em seu coração. O que fizeram do Evangelho? O livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 41, ele narra um momento crucial na história do cristianismo. A resposta inicial à pregação do Evangelho no dia de Pentecostes. O verso diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A pregação de Pedro em Atos capítulo 2, nesse dia de Pentecostes, foi um evento marcante que demonstrou o poder transformador do Evangelho do Reino. Vários fatores, evidentemente, contribuíram para que aquela pregação fosse eficaz. Naqueles dias, o Espírito Santo havia sido derramado sobre os apóstolos, capacitando-os com poder e autoridade para testemunhar. A palavra de Deus diz que eles receberam aquele poder do alto e saíram e pregaram com intrepidez, ou seja, com firmeza, com coragem. Também uma multidão diversificada de judeus piedosos de várias nações estava reunida em Jerusalém, criando então um público receptivo àquela palavra. A mensagem simples de Pedro explicou o significado do Pentecoste à luz das profecias do Antigo Testamento, conectando os eventos com a história de Israel naquele tempo. Pedro proclamou Jesus como o Messias crucificado e ressuscitado, cumprindo as Escrituras e oferecendo salvação a todos os que creem. A sua pregação foi direta, foi poderosa, confrontando o pecado do público, daqueles que assistiam, que ouviam a pregação, e chamando aquele povo, os seus ouvintes, ao arrependimento e à fé em Jesus. É claro que o Espírito Santo convenceu os ouvintes da verdade e da mensagem de Pedro, e tocou no coração de cada um, gerando a fé. O resultado foi uma resposta massiva, com cerca de quase 3.000 pessoas se convertendo e sendo batizadas naquele dia. Que maravilha! Que evangelho abençoado! Em resumo, a pregação de Pedro foi um evento sobrenatural. Claro que foi impulsionado pelo Espírito Santo e centrado na mensagem de Jesus Cristo. O poder dessa pregação reside na combinação da verdade do Evangelho, a unção do Espírito Santo e a transformação daqueles que a proclamam. Esse versículo guarda a essência do Evangelho, a salvação através de Jesus Cristo, seguida pelo batismo como um ato de obediência e identificação com a comunidade cristã. Por isso eles eram tidos como os do caminho, né? Porque eles seguiam de fato como se fosse um caminho e Jesus era o caminho. A primeira ação daqueles que creram foi o batismo. Esse ato simboliza a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida em Cristo. O batismo não era apenas um ritual, mas uma declaração pública para que todos vissem de fé e um compromisso com a comunidade dos seguidores de Jesus, dos seguidores do caminho. Aquela comunidade recém-formada era caracterizada pela perseverança nos ensinamentos dos apóstolos, comunhão, partilha do pão e orações. Evangelho simples. Eles se dedicavam ao aprendizado dos ensinamentos de Jesus, à comunhão uns com os outros, à celebração da ceia do Senhor e à oração. Essa comunidade era unida pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo e pelo desejo de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, coisas que hoje em dia quase não vemos.
A transformação na vida dos novos convertidos era evidente. Eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Esse ato de generosidade, é claro que demonstrava o amor e a compaixão que os uniam, e o desejo que eles tinham de cuidar uns dos outros, como família agora espiritual, família cristã. O Evangelho do Reino, o Evangelho de poder, ele transformou vidas e comunidades inteiras. As pessoas que eram antes estranhas umas às outras foram agora eram unidas pelo amor de Cristo. Havia comunhão entre eles. O Evangelho os capacitou a superar o egoísmo e a ganância e a viver em comunidade, cuidando uns dos outros, o que hoje em dia também tem ficado raro. Ao longo da história, o Evangelho continuou a transformar vidas e cidades, povoados, comunidades inteiras. Pessoas de todas as origens e culturas foram alcançadas e estão sendo alcançadas pela mensagem de salvação em Jesus Cristo. O Evangelho capacitou as pessoas a superar o pecado, a encontrar esperança e a viver com um propósito, não uma vida vegetativa. Porém, com tristeza, infelizmente, ao longo do tempo, o Evangelho foi distorcido e acabou sendo manipulado por aqueles que buscavam poder e riqueza. Algumas comunidades, algumas igrejas se afastaram dos ensinamentos de Jesus e se tornaram instituições preocupadas com o poder e o dinheiro. Nada diferente do que se vê hoje em dia. A deterioração do Evangelho é um fenômeno complexo e de várias faces, que se manifesta de diversas formas na sociedade contemporânea, como, por exemplo, em muitos contextos, o Evangelho tem sido reduzido a um conjunto de princípios morais ou a um discurso de autoajuda, perdendo a sua centralidade na pessoa de Jesus Cristo e na obra redentora do Eterno Senhor. A ênfase excessiva em bênçãos materiais e prosperidade tem obscurecido a mensagem do sacrifício, do serviço e da cruz. A morte de Jesus tem sido ofuscada por esses ensinamentos paralelos. A cultura pós-moderna tem promovido a ideia de que a verdade é relativa e subjetiva, o que dificulta a proclamação do Evangelho como uma verdade pura, absoluta e universal. O pluralismo religioso e o sincretismo têm levado à mistura de elementos do cristianismo com outras crenças e práticas, comprometendo a pureza da fé, a essência da fé. Muitos cristãos têm se tornado mornos e indiferentes à sua fé, vivendo de forma inconsistente com os princípios do Evangelho. A falta de discipulado e de compromisso com a comunidade cristã tem contribuído para a superficialidade da fé. Apesar das distorções e das manipulações, o Evangelho de poder, o Evangelho do Reino, ele continua a ser uma mensagem de esperança, de transformação para o mundo. A Igreja, como corpo de Cristo, tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho com fidelidade e ousadia, buscando o quê? A renovação e o avivamento. O Evangelho nos convida a crer em Jesus Cristo, a sermos batizados e a viver em comunidade, amando a Deus e ao próximo. A pergunta, o que fizeram do Evangelho? Inclusive tem um bom livro com esse tema. O que fizeram do Evangelho? Nos convida a refletir sobre como nós temos vivido a nossa fé. Será que nós estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Obedientes à sua palavra? Simples conforme a pregação de João Batista? Será que estamos amando a Deus e ao próximo? Será que estamos usando o Evangelho para transformar o mundo ao nosso redor? Sabe, a conclusão é que o Evangelho é uma mensagem poderosa que tem o potencial de transformar vidas e comunidades.
Então que nós possamos ser fiéis ao Evangelho e usá-lo para a glória de Deus e para o bem do próximo. Os dias, o final dos tempos se aproxima, os sinais estão aí a cada momento, nos chamando a atenção e nos demonstrando que em breve Jesus voltará. Em um mundo onde os valores se invertem e a verdade é relativizada, a mensagem do Evangelho ela se mantém como um farol inabalável, como uma torre forte, como uma bússola. Através dos séculos, apesar das tentativas de silenciar o Evangelho, de distorcê-lo, o poder transformador desse Evangelho continua a ecoar, rompendo barreiras e alcançando corações sedentos por esperança. A resposta daqueles que no dia de Pentecostes abriram seus corações à pregação de Pedro ecoou através do tempo, desafiando-nos a uma entrega radical. O batismo, a comunhão, a partilha do pão, a oração, pilares da comunidade primitiva, revelam a essência de uma fé que vai além do individualismo e se manifesta em amor e serviço ao próximo. Que a nossa fé seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Cristo que nos impulsiona a amar e servir ao próximo sem distinção. Que a nossa voz se una a de tantos outros que, ao longo da história, proclamaram com ousadia a essência da fé cristã, o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. E proclamaram com ousadia, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A igreja simples, a igreja calcada no centro que é Jesus Cristo, não pode perder essa essência de pregar essa palavra, ou seja, eu não me envergonho do Evangelho, da pureza, da essência do Evangelho. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu oro a Deus para que a sua vida seja abençoada, para que haja paz no seu lar, cura, portas abertas, que haja paz e amor do Senhor Jesus Cristo nos relacionamentos e que nada lhe falte, que os seus celeiros estejam com a providência do Senhor Deus. Antes de você sair, deixe um like, aperte aí esse sinalzinho do positivo, aperte também ali no cantinho direito o banner de inscrição. Inscreva-se no nosso canal, não gera custo, não tem nenhum compromisso, tá bom? Então somente vai fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo do vídeo é relevante e vai multiplicar o alcance desse vídeo. E mais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pegue o link do vídeo e envie para outras pessoas da sua amizade, da sua família, da sua comunidade. Certamente Deus vai falar nos corações. Como eu sempre digo, a voz é a minha, mas a palavra pregada é a de Deus. Amém? E aperte o sininho aí das comunicações. Assim você vai ser avisado cada vez que for colocado um novo vídeo no canal. Um final de semana abençoado, em nome de Jesus.